Ana, a Yasmin e a Eduarda, e nós vamos falar sobre a formação Serra Geral, que é composta por rochas vulcânicas básicas. A gente vai falar um pouco do contexto sobre os remineralizadores. Os remineralizadores, eles são pós de rocha, que eles são utilizados como insumos minerais para a correção do solo, fabricação de fertilizantes e entre outras aplicações, utilizando também para que ocorra a melhor disponibilização de nutrientes para as plantas, repondo assim os macro e micronutrientes necessários para o seu desenvolvimento. De acordo com as nossas pesquisas, foi analisado que dentro do nosso tipo de solo, a presença de macronutrientes como oxigênio, hidrogênio, carbono, água, nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes encontrados é o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, selênio e zinco. Os elementos tóxicos. Dentro do nosso solo, ele tem o potencial nutricional e é bastante reduzido se forem álicos, pois existem a barreira química do alumínio, que é tóxico para as plantas, pois ele limita o crescimento das raízes e o desenvolvimento das plantas, ele interfere diretamente na disponibilidade de fosfato, inibe a absorção de ferro e causa efeito tóxico ao metabolismo vegetal, reduzindo também a condutividade de água aparente nas raízes. Como podemos analisar ali na foto ao lado, uma das plantas ela tem a redução das raízes. As atividades laboratoriais. Para que a gente possa fazer a classificação do solo, ela é analisada os aspectos morfológicos, físicos, químicos, mineralógicos do perfil que a representa. A classificação do solo ela se inicia com a descrição morfológica do perfil e coleta do material em campo, que elas devem ser conduzidas conforme os critérios estabelecidos em alguns manuais. E é importante para que as características morfológicas estejam relacionadas à produtividade e ocorrência para fins de definição e seção de controle estabelecido para diferentes classes nos diversos níveis categóricos. O potencial de remineralizador. A nossa rocha, né, o nosso tipo de afloramento, ele possui um potencial alto para ser remineralizador, pois ele tem altos teores de micro e macronutrientes. Eles são inúmeras as vantagens que proporcionadas pela utilização do pó de basalto, que é a rocha encontrada no nosso afloramento, pois ela faz a liberação lenta de nutrientes, né? A perda de nutrientes por lixiviação é reduzida, ela economiza o emprego de mão de obra, neutraliza a acidez do solo, não tem propriedades de acidificantes nem salinizantes, a presença de sílica diminui a fixação do fósforo e é uma boa fonte de micronutrientes para as plantas. A economia também do emprego de fertilizantes químicos e a substituição de adubação química e tem efeito residual maior. Menor incidência de pragas e doenças também ocorre se utilizar o remineralizador. Então, o desenvolvimento do nosso solo. As rochas dele são do período Cretáceo, que possuem entre 137 e 127 milhões de anos. A formação geológica é constituída por rochas magmáticas do vulcanismo fissural e derrames. Elas extrapolam os limites da bacia do Paraná na forma de extensos diques, como nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, em que há o afloramento do basalto. O basalto é a rocha principal da nossa formação. Essa formação se deu pelos grandes volumes de lava que foram injetados e extravasados sobre a formação Botucatu. Então, como podemos ver na imagem ao lado, na parte inferior tem a formação Botucatu, que precedia a formação Serra Geral, que antes era um deserto, e após o derrame das lavas, se tem a formação Serra Geral, na parte superior. Então, devido às rochas possuírem constituição diferente, o comportamento aos agentes intempéricos também é diferenciado, e assim os solos também possuem diferenças entre si. Então, são divididos em duas porções as rochas, que são ácidas e básicas, e elas são divididas na porção centro-norte, que se concentram basalto e basalto andesitos, que são ricas em potássio, fósforo e titânio, e as do centro-sul, que possuem concentrações menores de potássio, fósforo e titânio, que são o basalto, riolitos e riodacitos.
O perfil do nosso solo é latossolos e litossolos vermelhos. Os litossolos são bastante argilosos, com teores de argila maiores que 350 gramas por quilo. Eles possuem excelente fertilidade física e química, são aptos para desenvolvimento da agricultura intensiva. Eles são homogêneos, então a gente não consegue perceber tão claramente a diferença dos horizontes. E eles são solos profundos, bem drenados e porosos. Possuem horizontes A, B e C, onde geralmente a cor mais escura está no horizonte A, as cores mais vivas no horizonte B, que possui mais 50 centímetros de espessura, e as mais claras no horizonte C. E o horizonte O, poucas vezes ele é encontrado, ele tem uma menor espessura de horizonte O, ele se comparado aos outros horizontes. Tem pouca matéria orgânica. Bom, a gestão ambiental. A gestão ambiental ela é ligada aos aspectos ambientais. E aspecto ambiental é todo elemento que pode causar alguma modificação no meio ambiental. Ou seja, pode interagir ou alterar a natureza. Então, algumas técnicas devem ser utilizadas, como a recuperação de áreas degradadas, as técnicas de reflorestamento, métodos para a exploração sustentável de recursos naturais, também o consumo e produção sustentável, o planejamento participativo e o estudo de risco. Bom, o potencial de contaminação. Os solos da formação serra geral são solos argilosos. Desse modo, eles possuem alta capacidade de retenção de água e nutrientes. São mais vulneráveis à contaminação, eles retêm uma maior quantidade de agrotóxicos, pois a argila possui grãos menores e coesos do que a areia. E também os solos argilosos, se comparado com solos arenosos, como o latossolo, ele não tem uma vulnerabilidade tão alta de contaminação, pois é impermeável e retém água, diferente do arenoso, que a sua infiltração e drenagem da água é rápida. Bom, o monitoramento. Deve-se monitorar a qualidade da água e solo, ou seja, fazer a coleta de dados e amostrar amostra de águas em locais específicos. Em casos de contaminação, pode ser utilizada a biorremediação, que é o método que consiste em diversos processos biológicos para descontaminar o solo e a água, de forma natural, por meio de micro-organismos como as plantas, as bactérias e fungos. Pode ser feito através de dois processos, como o ex situ, que é o tratamento de material em local diferente da sua origem, utilizada quando há risco de propagação rápida da contaminação. Também tem o in situ, que é o tratamento do material contaminado no próprio local, e não há necessidade de mover ou remover o solo ou a água. A remediação por meio biológico é feita por meio biológico, químico ou térmico. Bom, quais são as medidas de controle? Deve-se fazer um bom planejamento das atividades desenvolvidas, boas práticas de plantio e tecnologia moderna, como o plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, adubação verde, rotação de cultura, e o manejo adequado das lavouras pode evitar a poluição do solo, assim diminuindo a necessidade de agrotóxicos, fazendo bom aproveitamento dos fertilizantes e diminuindo a erosão e promovendo o aumento da matéria orgânica no solo. Quais os aspectos positivos? Bom, os compostos presentes no solo aumentam o rendimento da produção, também melhoram a sanidade e resistência das plantas, diminuem a necessidade de fertilizantes sintéticos, assim barateando os custos da lavoura, melhoram o potencial e a qualidade do solo, auxiliam na recuperação da terra de forma natural e também a produção mais segura do ponto de vista ambiental, nutricional, e pode ocorrer o bom armazenamento da água no caso dos litossolos. Os aspectos negativos são que o alumínio é tóxico para as plantas, porque ele afeta o desenvolvimento, como foi mostrado anteriormente,
E no caso dos solos argilosos, eles podem sofrer erosões em terrenos que possuem declive. Então, é importante o manejo adequado para a cobertura do solo. E também os solos argilosos, eles podem reter mais umidade, então eles podem ser contaminados, né? Isso é um aspecto negativo. E em questão dos latos solos, eles possuem baixa capacidade de reter umidade. Os métodos para gerenciar as contaminações. Para a gente gerenciar as contaminações, a gente pode combater o desmatamento, evitar o uso excessivo de agrotóxicos, fazer o descarte correto dos resíduos, impermeabilizar também corretamente os tanques de armazenamento de resíduos industriais ou agropecuários, evitando que os líquidos vão até o lençol freático, contaminando também. Fazendo o manejo correto dos recursos utilizados e incentivar um modelo mais ecológico da indústria agropecuária e da agropecuária. Concluímos que a unidade geológica Serra Geral é boa para o desenvolvimento da agricultura e possui elevados teores de nutrientes necessários para que as culturas possam desenvolver e ter uma boa produtividade. Mas isso só poderá ser feito caso sejam adotadas boas práticas de manejo para que seja evitada erosão e compactação do solo. E a nossa rocha, que é o basalto, pode ser utilizado como um bom remineralizador, porque ele possui muitos dos nutrientes que são necessários para o desenvolvimento da planta. Obrigada pela atenção.